Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente então vai para mais uma aula de Web Forms em C#, tá legal? Hoje pessoal a gente vai ver as diferenças dos componentes HTML, dos componentes do próprio C# de aplicação web. Vamos falar também sobre Data Source e sobre Data Bind, ok? Vocês vão ver como preencher os componentes do C# utilizando então essas técnicas, tá legal? Vou falar um pouco mais de HTML dinâmico, para que serve as tags HTML dinâmica, ok? E falar da interação do Code Behind com o HTML, tá legal? Então vamos nessa, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Tem duas formas para você então fazer os seus programas em C#, programação Web Forms, tá legal? Você pode utilizar a forma tradicional, que eu não recomendo muito, tá? Porque quando você está utilizando o Web Forms, o C# ele te dá um monte de componentes para você utilizar. Mas às vezes, você que já conhece um HTML muito bem, já sabe estruturar muito bem o seu projeto, às vezes você também não precisa utilizar dos componentes. Você pode fazer o próprio HTML para gerir o teu código da maneira que você acha melhor, tá legal? Porém, para facilitar, o C# então criou alguns componentes HTML para que a gente possa utilizar, tá legal? Então tem duas formas de a gente utilizar, fazendo o próprio HTML a gente mesmo ou utilizando os componentes. Vocês vão reparar que lá na paleta do Visual Studio tem um negócio chamado Toolbox, né? E o Toolbox, ele tem vários componentes lá e eles são componentes C# versus componentes HTML, né? E aí o que a gente pode utilizar? Pegar desses componentes e fazer como a gente fazia lá na aplicação Windows, arrastar esse componente para o nosso painel, ou seja, o nosso HTML, e a gente pode, por exemplo, colocar aqui um drop-down list. Ou seja, o drop-down, ele é um select, né? Lá no HTML, que tem uma lista de dados, tá legal? E aí, através dessa lista de dados, você consegue então ter aquele combo, onde você clica, parecido com um combo box também, tá joia? Então, você tem duas formas, fazer você no HTML ou no C# e então programar esse dado aqui, tá legal? Se você vai utilizar então o próprio HTML, você tem que perceber que você precisa passar dados do seu Code Behind lá para o seu HTML. Daí você vai utilizar as tags dinâmicas. Porque se você não estiver utilizando as tags dinâmicas, você não consegue passar dados daqui, do seu código, para cá, para o seu HTML. Vai ficar mais claro também na hora que a gente estiver lá no computador, tá legal? Perfeito. Então, gente, a missão que a gente tem hoje, o que a gente vai fazer hoje é basicamente isso. Ver a diferença desses componentes para esses componentes, tá legal? Uma coisa básica que você precisa fazer toda vez que você utilizar um componente HTML é colocar a palavrinha chamada runate igual a server. Se você não colocar o runate server, você não vai conseguir enxergar o seu componente HTML lá no seu Code Behind, tá legal? Agora quando você usa o próprio componente do C#, ele já vem natural com o runate server, tá joia? Bom, então é isso, pessoal. Era basicamente essa introdução que eu queria mostrar para vocês. Hoje não tem muita coisa para a gente ver de teoria, é mais prática. Por isso, então, agora a gente vai lá para o computador para executar tudo agora, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Então chegou a hora da gente ver os dados agora na prática, tá legal? Bom, pessoal, então a gente tem todas essas aulas aqui que vocês podem seguir do Torne-se um Programador para parar, então, nessa aula que eu estou hoje. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça de marcar a sua aula particular. Tem várias ferramentas hoje que a gente tem como fazer uma aula particular online, utilizando o Zoom, utilizando o Hangout, utilizando Skype. Então tem vários outros tipos, você não precisa sair da sua casa, eu também não preciso sair da minha, eu te ajudo e todo mundo fica feliz, tá legal? Então vamos lá agora para o C#. Então tá aqui o que a gente já veio preparando nas aulas anteriores e hoje a gente vai falar de um componente chamado Combo Box ou Select Box, tá legal? Ele tá aqui, ó. Drop-down list também, né? Então eles são chamados de várias formas. Você pode colocar como select se for HTML. Drop-down list se você estiver então utilizando a aplicação C#. Combo Box se você estiver utilizando então a aplicação C# ou Visual Studio, Visual Basic ou Delphi, que era também algumas aplicações antigas, tá legal? Mas todos eles têm ali a opção de fazer um drop-down. Quando você clica, abre uma lista de coisas, tá legal? Então eu vou arrastar esse componente para o meu
o meu HTML e ele está aqui vazio, não tem nada por enquanto, e a gente vai começar então a editar ele, tá legal? Vou dar um Enter aqui, mais um Enter para ele colocar 2BR. Nota que quando eu vou mexendo aqui, ó, ele vai alterando o meu código automaticamente. Vou clicar, vou dar mais um Enter aqui, ele coloca um código HTML. Então se você quiser aprender HTML, ainda não sabe, essa é uma excelente ferramenta, porque conforme você vai desenhando aqui, ele vai colocando os HTMLs e você vai conseguindo aprender também, tá legal? Mas caso você queira ser ali um Jedi e aprender HTML por completo, lembre-se que você tem então toda a parte de front-end, aqui HTML e CSS, que tem as aulas da Camila e tem as minhas aulas também, tá legal? Perfeito, então coloquei aqui ó, que é o drop-down list, e vou colocar um outro que é o select. Somente que o select eu vou fazer ele aqui manualmente, tá legal? Então, vamos lá para a gente comparar um com o outro. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo e vou colocar aqui um select. Então, vou abrir a tag e vou escrever assim, ó, select. Ó, tá vendo? Então, eu já tenho aqui a minha tag select. Quando eu dou um enter aqui, ele já divide para mim. Perfeito? Aqui eu vou colocar um ID para mim, igual select manual. Opa, manual. E somente isso. Não vou colocar o Ornate Server agora. E aí a gente vai ver algumas formas que a gente tem como preencher esse select. Tá legal? Primeiramente, drop-down list está aqui. O que a gente precisa fazer primeiro? Ter uma lista de dados para que a gente possa preencher então esse ou esse componente. Tá legal? Vou dar 2 cliques aqui. Vocês vão ver que ele vai abrir aqui para mim o método load. Da mesma forma como eu expliquei para vocês no C#, aqui também a gente tem o método load, que é o método onde está carregando a minha página, tá legal? E aí a gente tem duas formas que a gente pode utilizar aqui no C#. A primeira forma que a gente vai utilizar é colocando ali toda vez que passar por essa página, seja ela como post ou não, eu vou simplesmente carregar algum dado. Ou, seja ela, eu não tenha post ou não, eu não carrego. Para isso existe um if, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, como que vocês diferenciam quando um dado está vindo por post ou não. Mas basicamente, você tem um método chamado isPostBack, ok? Se você está fazendo um post e ele está entrando aqui na sua página, conforme eu falei nas aulas anteriores, você tem como identificar por essa variável aqui. A gente vai falar bastante disso daqui um pouco mais para frente. Hoje a gente pode esquecer isso por enquanto, tá legal? O que a gente vai fazer então? Olha só, a gente vai criar aqui uma lista, né? Então eu vou colocar aqui um list. E esse list vai ser um list de string. Perfeito? E nessa lista eu vou colocar contatos. E vou criar aqui uma instância vazia de string. Opa! Conforme eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, para que serve um list também, vocês já viram lá que é uma coleção, né? Como se fosse um array mais inteligente, tá legal? E agora eu vou preencher esses dados. Então, contatos.add, e aí aqui eu consigo colocar então strings. Vou colocar Danilo, vou preencher aqui com mais outros contatos. Danilo, Sheila, Lana e Billy, ok? Beleza, temos alguns contatos aqui, já preenchido na nossa variável. Vou deixar essa variável aqui como pública. Ótimo. Agora já estou com esses dados preenchidos, agora o que eu preciso fazer? Preencher então o meu combo, né? Preencher o meu drop-down. Como que eu posso fazer? Aqui, gente, quando eu coloco o componente na minha página, da mesma forma como eu tenho lá no aplicação Windows, eu também tenho aqui a minha paleta de propriedades, onde eu posso colocar e definir o ID que eu quero para ela. Normalmente DDL, e você coloca o nome, contatos. Perfeito. Agora a gente pode preencher esses dados aqui. Da mesma forma também, como eu expliquei para vocês lá no C# aplicação Windows, serve para cá também. Só que olha só a diferença. Aqui, quando a gente está no Code Behind do C# Web Forms, olha o que acontece. Eu tenho aqui o contatos, ponto, e eu tenho um método chamado DataSource. Da mesma forma como eu colocava lá na aplicação Windows. Aqui eu consigo colocar o meu contatos, tá vendo? Feito isso, lá na aplicação Windows, isso aqui já era o suficiente para funcionar. Porém, aqui na aplicação web, eu preciso falar para o meu Code Behind
que ele precisa mandar os dados aqui para o meu HTML, ou seja, ele precisa buildar e bindar esses dados. Para isso existe um método chamado DataBind, que é aquele que eu falei para vocês lá no quadro, tá? DataBind. Quando eu falo o DataBind, basicamente eu estou disparando a ação desse meu objeto para ele pegar os dados que eu coloquei no meu data source e aplicar diretamente no HTML. Tá legal? Agora vamos ver os efeitos que vai acontecer nisso daqui. Vou dar um play para a gente ver o que vai rolar. Deixa eu compilar o meu código aqui. Ele vai abrir o meu browser. A gente vai conseguir ver o que vai acontecer. O normal é que tenha esses nomes aqui carregados no meu drop-down. Carregando aqui. Beleza, código carregado. Olha só que bonitinho. Meu drop-down funcionou perfeitamente. Tá vendo? Tem os dados carregados e agora eu já posso simplesmente trabalhar com esse componente, tá legal? Bem simples, bem fácil. A única coisa que eu tive que fazer é criar uma lista, dessa lista colocar no meu DataBind. Olha só que interessante, eu vou comentar o DataBind e vou dar um refresh na página para vocês verem o que vai acontecer. Ó, rodando aqui, o meu código então ele está buildando e ele traz aqui o dado vazio, tá legal? Então, toda vez que você preencher um data source de algum elemento, quando você estiver numa aplicação web, lembre-se de você aplicar o conteúdo colocando então o DataBind, ok? Agora, como que a gente faz para o componente HTML? A gente quer colocar o mesmo resultado que a gente tem no nosso componente que a gente colocou no C#, também no nosso HTML, ok? A gente tem algumas formas. Forma número 1, eu posso então fazer um looping diretamente de uma variável pública. Essa variável aqui está pública, eu posso utilizar ela diretamente aqui no meu conteúdo, fazendo esse looping. Vamos fazer dessa forma primeiramente. Crio a tag dinâmica e faço o seguinte, for each, porque eu quero fazer um for each aqui para varrer o meu elemento, tá legal? E o meu elemento é uma string, só que eu posso colocar aqui como var diretamente, eu vou colocar valor in, aí aquela variável pública que eu tenho que é contatos, ok? Perfeito, tenho o meu contatos aqui, vou abrir o meu código dinâmico, o meu bloco do código dinâmico e vou fechar o meu bloco aqui embaixo, tá legal? Ou seja, agora eu já tenho ali basicamente um código dinâmico aqui, onde ele vai fazer esse for. Ótimo, agora no HTML, se vocês repararem diretamente aqui, ó, vocês vão ver, vou dar um refresh aqui para ver se ele vai carregar de novo. Ó, vocês vão ver que quando eu dou um inspecionar, o seu HTML, ou o HTML que foi gerado aqui, ó, foi um select no final das contas. Ou seja, o componente do C#, ele facilita o teu trabalho porque ele cria o select para você, ok? Mas se você vai fazer manualmente, você já conhece o HTML, quer fazer manualmente, então você pode, ó, simplesmente pegar o próprio código HTML e colocar ele aqui de forma dinâmica, ok? Então estou criando isso de forma dinâmica. Olha lá que interessante. Agora eu vou colocar de novo o meu código do C#, vou colocar o igual para eu printar o que eu quero, e aí o que eu vou colocar aqui é a minha variável chamada valor, ok? Feito isso, então, eu vou ter o mesmo resultado nesse componente do outro que eu tive lá no Code Behind. A diferença é que aqui eu misturei o meu HTML com código dinâmico. E aqui eu simplesmente criei o meu dado. Tá legal? Agora vamos rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou dar aqui um compilar. Deixa ele compilar no meu código. Agora a gente vai dar um refresh aqui para ver se ele vai dar o mesmo efeito. Rodando aqui o código novamente. Tá aí, ó. Mesmo efeito que deu em um, deu no outro. Tá legal? Gente, aí vocês vão se perguntar assim. Tá, professor, mas qual que você prefere? Você prefere utilizar o código que vem do próprio C# ou você prefere utilizar o código que você faz manualmente? Tá legal? Pessoal, depende muito do caso. Às vezes eu utilizo o componente que eu mesmo crio no HTML e às vezes eu uso o componente do C#. Óbvio que o componente do C# parece ser muito simples, porém, quando você fica utilizando alguns componentes do C#, da mesma maneira que eu falei para vocês na aula anterior, ele utiliza um negócio chamado viewState, né? E aí ele fica colocando tudo isso em estado, tudo isso em variável de estado. E essa variável de estado, ela costuma pesar um pouco, tá vendo? Ela vai criando aqui, vai aumentando esse código binário que está aqui, tá legal? Código em base 64.
Por aumentar esse código em criptografia, às vezes o seu código HTML pode ficar um pouco mais lerdo, tá legal? Então o que eu recomendo? Depende muito do caso. Eu quero fazer uma aplicação mais básica, uma aplicação mais performática, eu mesmo faço o controle de tudo. Tendo o controle de tudo, eu crio ali uma aplicação mais performática. Mas eu quero fazer uma aplicação mais rápida, então eu utilizo os componentes do C#. Hoje em dia, gente, o que eu digo para vocês? Hoje a gente tem muito computador mais veloz, hoje a gente tem várias formas, a gente tem 16 GB, 32 GB de RAM nos computadores. Ou seja, você não precisa ficar escovando tanto bit também não, tá legal? Então vale mais a pena, às vezes, você fazer o código com os recursos que o Visual Studio te dá, entregar ele de uma maneira mais rápida, conseguir ganhar no tempo do que conseguir ganhar na performance. Normalmente, quando eu vou criar os meus projetos, primeiramente eu penso no prazo de entrega, porque eu tenho ali os meus clientes que precisam entregar os dados para os outros clientes deles e eles não podem perder o time. Se eles perdem o time, eles perdem os clientes. Se eles perdem os clientes, ele para de te pagar, tá legal? E você acaba ficando sem dinheiro. Por isso, o que eu digo? Quando você vai criar uma aplicação, primeiramente pense no teu cliente, pense no prazo que ele tem, alerte as opções que você tem e fale para ele, se eu fizer desse jeito, a performance vai cair nesse cenário. Se eu fizer desse outro jeito, o prazo vai demorar um pouco mais, mas a gente vai ter uma performance um pouco melhor. Entenda o lado do seu cliente para que você então possa saber qual a opção que você vai utilizar. Se é uma opção que é já mais fácil, porém menos performática, ou se é uma visão mais difícil, porém com a performance maior e com controle maior, tá legal? Lembre-se sempre do prazo, porque se você faz o seu cliente perder o prazo, você também perde o seu dinheiro. O seu cliente precisa estar saudável, ele precisa estar ali ganhando dinheiro para que você possa ganhar dinheiro também. Programadores são realizadores de sonhos de outras pessoas, tá legal? Você cria a solução ou para você mesmo, aí você vai pensar nesses prazos, ou para o seu cliente você realiza o sonho dele. E às vezes o sonho dele precisa ser realizado com uma maior urgência, tá legal? Então sempre pondere qual que é a melhor opção. Porém, nunca faça besteiras. Se você fizer coisas erradas, por exemplo, algo que não tem performance e isso estragar o negócio do seu cliente, a culpa vai vir para cima de você. Ou seja, pense no melhor cenário, oriente o seu cliente e deixe ele ciente de tudo que está acontecendo, tá legal? Perfeito, minha gente. Então, vamos agora ver o terceiro modo, como que a gente pode fazer esse preenchimento de uma outra forma também, tá legal? Utilizando o Runate Server. Para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apagar essa forma como a gente já fez e vou colocar aqui, ó, o Runate igual a server. Feito isso, gente, eu estou falando que esse meu select aqui, ele vai rodar no servidor, ou seja, ele também vai entrar no meu view state, tá? E agora eu vou programar esse dado. Vou aqui em view source e agora eu tenho condições de programar. Ao invés de eu utilizar o databind desse jeito aqui, olha só o que eu posso fazer. Pegar o meu componente diretamente, ponto, aí eu tenho um método aqui chamado innerHTML. Ou seja, eu consigo escrever um HTML diretamente nesse componente. Dessa forma, eu consigo colocar o código HTML do option diretamente aqui, tá legal? E olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Vou dar um mais e vou pegar aquele for each que eu tinha feito aqui, deixa eu até voltar aqui um pouco mais. E vou pegar esse for each aqui para aproveitar o código. Volto lá de novo. E agora, olha que interessante, eu posso usar desse mesmo for each para fazer exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo lá no meu HTML, ok? Só tirar as tags dinâmicas aqui, porque senão não vai funcionar. E aí eu pego esse HTML mais igual e coloco ele aqui, ok? E vou também arrumar aqui a minha concatenação. Aqui você vai trabalhar com mais concatenação do que com os dados, ok? Então tá aí, mais concatena aqui, mais concatena ali. Então eu vou pegar esse código aqui, vou colocar aqui também, vou fechar a aspas, ponto e vírgula. Nota que aqui eu tenho um value e o value precisa, nessa ocasião, ter aspas também. Então por isso eu utilizo aspa simples com aspa dupla. Nota que agora começou a ficar bem mais complicado, gente, bem mais complexo. Por quê? Porque agora eu estou
misturando o meu código HTML com o meu código do code behind, ok? Eu sei que esse cara aqui está como inner HTML, né? Está como Renate Server, e eu posso preencher o HTML que está dentro. Utilizando o inner HTML, basicamente eu estou colocando os dados aqui, tá legal? Existe uma coisa chamada DOM, ou seja, DOM é um HTML, né? Que você a interação do JavaScript com o HTML, né? O código DOM são os códigos HTML que você interage, tá legal? E esse método chamado innerHTML é um método do próprio HTML quando o JavaScript utiliza, quando você está utilizando, programando em DHTML, coisa que eu já expliquei também no Torne-se Programador, vocês podem dar uma olhada, tá legal? Porém, quando você faz isso, você tem que escrever o código HTML aqui. E começa a ficar um pouco mais complexo e também um pouco mais estranho, tá legal? Mas eu vou compilar e vocês vão ver aqui que isso vai funcionar. Gente, confiem em mim. Existe muito código que vocês vão achar na manutenção que vocês forem dar em projetos legado, né? Ou seja, projetos que já estão no mercado, que utilizam dessas técnicas aqui, tá legal? Não é uma das melhores técnicas, porém eu não condeno, tá legal? Você pode fazer dessa forma também, que vai funcionar. Ó, não dá suporte ao inner HTML, não suporta o HTML, então a gente vai fazer de uma outra estratégia, tá legal? Também feito ali pelo inner HTML. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma div, legal? Essa div então vai ter ali o meu ID e a div eu sei que ele suporta o inner HTML, tá legal? E aí aqui, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui o select e vou então fechar o select aqui embaixo, tá legal? Então, confie em mim, conforme eu estava falando para vocês, vai ter muito código que vocês vão achar assim nas aplicações legados que vocês pegarem por aí, tá legal? Vou rodar agora o meu código e vamos ver agora se ele vai funcionar. Ah lá, já funcionou, o código funcionou aqui dos dois jeitos, tá vendo? A aparência ou o resultado final é o mesmo, tá legal? Porém, no seu código, o que fica mais difícil de dar manutenção, tá legal? É difícil você... não é legal você ficar misturando um código HTML com o código do behind aqui, né? Você tem formas mais fáceis de se fazer, que é a forma como eu estava mostrando para vocês. Então, gente, minha recomendação, se você vai utilizar dessa forma aqui, fazendo o inner HTML, utilize então só quando você não tem mais recursos. Caso contrário, tente fazer então a interação com o HTML, da forma como eu mostrei para vocês aqui, tá legal? Dessa forma aqui. Ok? Utilizando então uma variável pública, que você pode utilizar diretamente no seu código, ou então utilizando os próprios componentes do C#, dando ali então o seu data source e data bind, ok? Pessoal, existem vários componentes que a gente pode utilizar então dessas técnicas de data source e data bind. Um deles é o bem conhecido chamado grid view, né? Vamos ver como que ele está aqui lá no C#. Aqui a gente tem um dado de data, né? Então a gente vai ver aqui, ó, data, a gente tem então grid view, tá vendo? O grid view, ele funciona da mesma forma, né? Você vem aqui, ele coloca uma tabela basicamente, e dessa tabela você consegue preencher os dados dela utilizando então o data source e o data bind, tá legal? Da mesma forma que a gente utilizou ele aqui. Olha só, vou colocar aqui, ó, grid view 1 ponto data source, e aí eu tenho como colocar aqui o contatos e o data bind. Opa. Grid view 1 ponto data bind. Ele já vai preencher todos esses dados para mim também, tá legal? Vou rodar aqui para a gente verificar, né, compilando o código, e aí a gente já verifica aqui também que resultado que vai dar. Ó, rodando o nosso código aqui, deixar eu diminuir um pouco mais o meu inspecionar. Ó, ele deu o item aqui e aí preencheu 1 a 1, tá legal? A diferença, gente, é que é muito mais rápido quando você utiliza um componente do C#. Por quê? Quando você coloca um componente do C#, ele sozinho identifica as colunas, as linhas que ele precisa fazer, tá legal? Se você fizesse por você mesmo, poderia correr o risco de você levar mais tempo.
Nota que para fazer uma tabelinha simples aqui, preencher uma tabelinha simples, eu simplesmente coloquei o data source e o data bind, tá legal? Agora vamos fazer aqui mais um último teste da nossa aula de hoje, tá? O nosso último teste é o seguinte. Agora vamos colocar então um objeto para que a gente possa manipular esse objeto na lista de contatos, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Não é algo muito recomendável, mas eu vou criar um objeto aqui para que a gente possa interagir com ele, tá legal? Vou colocar aqui uma classe e vou colocar contato. Esse meu contato vai ser um objeto, então deixa eu colocar aqui com a letra maiúscula. E esse meu objeto, eu vou ter então propriedades, tá legal? Então vou colocar aqui public, string, nome, tá legal? Vou colocar o meu get e o meu set. Get, set. Vou criar uma outra propriedade inteira chamado ID, tá legal? Então agora eu tenho um objeto diretamente, tá legal? E eu quero colocar aqui uma lista de objetos, ao invés de ser uma lista de string, tá legal? O que eu posso fazer então? Colocar aqui o contato, ok? E aí nessa lista que eu vou criar uma lista de contato ao invés de ser uma lista de string. Nota que agora eu não posso simplesmente colocar aqui um nome diretamente. Eu preciso colocar um objeto contato onde eu tenho então o ID e o nome. Então o que eu posso fazer? Alterar o meu código para fazer algo tipo assim, ó, new contato. E aí nesse contato eu vou colocar aqui e já preencher diretamente como nome igual a Danilo, vírgula, ID igual a 1. O C# ele tem essa forma de preencher também, que é bem interessante. Você não precisa usar o construtor, mas você pode passar os parâmetros diretamente na própria construção. Fica bem simples a forma de utilizar também, tá legal? Isso é exclusivo do C#, tá? Então tem várias linguagens que, quando você for trabalhar com orientação a objeto, que não vai ser dessa forma, tá legal? Então não se acostumem com esse jeito do C# de programar, porque você não vai encontrar isso em outras linguagens também, tá legal? Então vamos colocar aqui. Perfeito, então criei aqui 3 itens para o meu objeto. Agora, como que a gente vai utilizar da mesma forma os nossos componentes, né? Vocês vão ver que agora vai dar alguns probleminhas aqui. O nosso contato ele está reclamando porque ele está aqui embaixo. Deixa eu passar lá para cima. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, gente, fazer um negócio mais organizado. Vou criar aqui a classe contato diretamente e a gente acaba utilizando ela fora do CodeBinRad para não misturar as coisas, tá bom? Então vamos lá, adicionar um item. E esse item que eu quero é uma classe. Então deixa eu pegar aqui uma classe. Cadê? Vamos colocar aqui na busca um class. Ok. E aí eu vou colocar o nome como contato. Contato. Perfeito, vai adicionar, ele já adicionou aqui para mim, vou colocar aquele meu código que eu tinha copiado aqui dentro diretamente. Posso arrancar o meu construtor, que eu não vou utilizar, e vou deixar somente as duas propriedades, remove isso aqui também, essas duas linhas, perfeito, agora já tenho um contato bonitinho aqui formado. Compilando meu código, show de bola, está funcionando, está compilando perfeitamente. Agora é só a gente fazer o teste aqui no Chrome. Rodando meu código, agora vocês vão ver que ele vai preencher os dados errados. Ele não vai colocar os itens de acordo com o que a gente precisa. Aqui no DataBind do meu grid view, ele fez certinho, porque ele consegue ler propriedade e nome, e ele consegue preencher a tabela do jeito correto. Nota que essa daqui é uma tabela HTML, tá, gente? Então, olha só, ele consegue entender diretamente o meu grid view, né, para mostrar do jeito que eu quero. Agora, lá no drop-down list, ele não consegue. Então, o que ele fez? Ele simplesmente utilizou o toString do objeto. Por ele utilizar o toString do objeto, então, ele não conseguiu identificar qual que é a propriedade que eu preciso. Tem duas formas que eu posso fazer ali para deixar então o meu contato mostrar o nome. A forma número 1 é eu sobrescrever o método toString. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, a public
overwrite, e aí eu vou lá e coloco aqui o toString sobrescrito, e ao invés de eu retornar o base toString, eu retorno a propriedade nome. Feito isso, agora olha só a diferença. Compilando o meu código, ele vai mostrar pra gente o nome bonitinho. Porém, o meu combo, ele está mostrando diretamente os nomes aqui, né? Tanto no ID quanto no value. Ele não diferenciou se você está mostrando o nome no ID e o ID no ID, né? Então ele colocou aqui, ó, tudo no mesmo lugar. Como eu sobrescrevi o toString, funcionou perfeitamente. Agora, como que eu posso fazer sem sobrescrever o toString para ele mostrar a descrição no lugar certo e o ID no lugar certo? Vendo aqui o selection, value aqui ficaria o ID e aqui no option, na descrição, ficaria o nome. Como que eu posso fazer isso? Eu simplesmente posso mudar o meu código para que o meu código, ele então utilize da forma correta. Se eu estou colocando aqui no meu grid view, o que eu posso, no meu, drop down list, eu posso fazer da seguinte forma. Existem duas propriedades aqui, que é o data value field é igual o valor. Qual que é o valor que eu quero colocar? Entre aspas, eu posso colocar aqui o ID, que é essa propriedade que eu quero que ele mostre. E eu posso colocar o data text field. Data text field, eu quero falar que vai mostrar no texto o nome, ok? Feito isso, eu vou compilar. Agora vocês vão ver o efeito que vai acontecer aqui no meu código. Dei um reload de novo. Compilando aqui. Mostrou. Agora olha a diferença, ó. O meu value, olha só, estou aqui em cima, né? O meu value ficou como 1 e o meu valor ficou como Danilo, ok? Tá tudo 1 aqui igual. Simplesmente vou mudar aqui para 2, 3 e 4. Vou compilar o código de novo para a gente ver então o efeito funcionando bonitinho, né? Rodando aqui, ó. Vocês vão ver aqui então que vai ficar tudo com a sequência correta. Rodando aqui de novo, olha lá, 1, 2, 3, 4, tá legal? Agora, como eu faria essa mesma coisa que eu fiz aqui, utilizando lá no Code Behind, né? Desculpa, lá no HTML dinâmico. Eu posso simplesmente, como eu já sei que aqui o meu valor agora é contato, o meu objeto contato, ao invés de colocar valor, eu coloco então contato, que agora eu sei que esse aqui é um objeto. Sabendo que ele é um objeto, eu vou colocar o contato.id diretamente e aqui eu vou colocar o contato.nome diretamente, que também já vai funcionar, ok? Salvei o meu código, vou dar um reload aqui, vocês vão ver que agora o que eu fiz também, dinâmico versus HTML, vai funcionar também perfeitamente. Rodando aqui um pouco mais para baixo, vamos ver o nosso select manual, tá aqui ó, com o mesmo efeito que eu tenho no C#. Tá legal? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês, como misturar a diferença de um componente no C# com um componente HTML. Escolha você qual que você achar melhor para a situação. Lembre-se daquilo que eu falei para vocês, que você precisa pensar também no seu cliente, prazos versus qualidade de software, e aí você vê qual que é a opção melhor para atender no seu cliente no prazo. Não esqueça que você precisa atender o seu cliente no prazo, senão ele vai perder o time, e ele perdendo o time, ele perde o dinheiro, e você perde o dinheiro por consequência, ok? Então é isso, se você gostou dessa aula, compartilhe, mostre para que outras pessoas possam aprender também, e eu vou ficar por aqui, até mais, e até a próxima aula. Muito bom, gente, aula bem produtiva, mostrando ali os componentes, como que você pode fazer de forma com HTML manual e não manual, e você vai ver então que assim você consegue criar qualquer tipo de aplicação no C#, utilizando sem utilizar muitos componentes, sem muito segredo, você consegue criar a sua aplicação, como foi lá no Node.js que eu já expliquei para vocês, como é no Ruby, e assim vai, tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, até mais então, e até os próximos vídeos.